Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Salmos 91, do capítulo 14 ao 16. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. E estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa e recompensarei e lhe darei minha salvação. Hoje eu venho aqui através do salmo mais aclamado por todos, o Salmo 91, onde o Senhor ele afirma que vai guardar e proteger aqueles que o amam. Nessa mensagem, o Senhor ele quer fortalecer em nosso coração uma fé na qual nós possamos caminhar sem medo. Nós não precisamos ter medo de terrores noturnos. Não precisamos ter medo de ofensas, não precisamos ter medo de flechas lançadas durante o dia. Não precisamos ter medo da escuridão nem da praga, não precisamos ter medo da calamidade, dos ataques. Não precisamos ter medo de ameaças e ofensas, não precisamos temer a nada. Porque o Senhor dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Nesse versículo que eu acabei de ler a você que está me ouvindo, o Senhor diz claramente: eu vou livrar aquele que me ama, eu vou proteger aquele que confia no meu nome. O que o Senhor está nos dizendo? Que se nós amamos Ele, buscamos Ele, oramos e confiamos, Ele vai nos livrar, Ele vai nos proteger. Olha, muitas das vezes nós não percebemos que Deus ele está nos guardando até mesmo durante o nosso sono. Quantas vezes nós deitamos para dormir e até nos esquecemos de orar? Quantas pessoas estão tão cansadas que começam a orar e dormem sem terminar de orar, ou às vezes nem chegam a orar porque estão tão cansadas que dormem? Quantas pessoas acabam no meio da rotina e da correria não apresentando a Deus seu dia, mas ainda assim, por muitas das vezes mostrar o seu amor a Deus e a sua confiança no nome do Senhor, essa pessoa é protegida. O Senhor dá grandes livramentos. Muitos de nós temos grandes livramentos da parte do Senhor. Se nós estamos vivos, se eu estou falando, se você está me ouvindo, é porque o Senhor está constantemente dando ordem aos teus anjos para nos proteger e guardar. A mensagem de hoje é para acalmar o seu coração, porque muitas das vezes o inimigo de nossas almas, ele nos oprime tanto que ele faz a gente acreditar que vai morrer. Eu não sei se você que está me ouvindo já passou por uma situação assim, mas durante uma fase da minha vida, eu passei por uma opressão maligna muito grande, em que o inimigo ele fazia eu acreditar que eu ia morrer. E eu sentia um desespero tão grande que eu tinha até pesadelo. Eu achava que era o fim da minha vida. E quando eu comecei a buscar a Deus, sabe, eu fiz como aquele rei, Ezequias, que se voltou para a parede. Se eu estiver falando o nome errado, vocês me perdoem, tá? Eu não sou muito boa de memória nesse sentido. Mas se voltou para a parede, orou a Deus e pediu a Deus que tivesse misericórdia, que se lembrasse dos anos de fidelidade, que o ajudasse. E Deus ele foi lá e deu mais 15 anos de vida a esse homem, protegendo e guardando ele, mesmo mediante a um tempo ruim da vida dele. Olha, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que às vezes o inimigo de nossas almas, ele quer fazer a gente acreditar que é o fim. É o fim da nossa vida, sabe? E ele usa muitas estratégias. Às vezes ele usa a nossa própria saúde. Às vezes ele nos oprime tanto. Eu vou falar uma coisa pessoal. Eu mesma já cheguei a acreditar que estava doente. E fui até o médico fazer exames. E eu estava tão oprimida que eu achava que eu ia morrer. Eu achava que eu ia morrer naquele mesmo dia. E depois que eu fiz exames, os médicos olharam para mim e disseram: mas você não tem nada, tá tudo bem. Inclusive, tá muito bem os seus exames de sangue. Enfim, e quando eu olhei aqueles exames, eu falei: meu Deus, como eu fui oprimida, como eu estava debaixo de uma opressão. E foi quando eu comecei a verdadeiramente crer no que o Senhor nos fala quando Ele diz: eu vou proteger o meu escolhido. Eu vou livrar do mal aqueles que confiam em mim, aqueles que me amam. Então a mensagem para você que está me ouvindo hoje é que não importa quais são as dificuldades,
vidas. Deus, ele sempre vai te responder se você clamar por ele. Não importa a situação, Deus, ele vai te resgatar. Ele vai te dar vida longa, ele vai te recompensar. É o que ele está dizendo em sua palavra. Olha, eu vou ler o Salmo 91 inteiro para que você tome posse. Afinal de contas, esse salmo é tão poderoso que ele alcança todas as circunstâncias que estão à nossa volta. Eu vou ler para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e fortaleza, e nele confiarei. Porque ele nos livrará do lasto passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estaremos seguros. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és nosso refúgio, altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos, para que não tropecemos com o pé em pedra. Pisaremos o leão e a cobra, calçaremos os pés o filho do leão e da serpente. Porquanto tão encarecidamente nós o amamos, também nos livrará nos colocando em retiro alto. Porque conhecemos o seu nome, nós te invocaremos, o Senhor nos responderá. Estará conosco na angústia, nos livrando e nos glorificando, dando-nos abundância de dia e nos mostrando a salvação. Eu quero que você que está me ouvindo, tome posse dessa oração. Muitas e muitas mensagens que eu trago aqui para vocês é uma instrução, é uma estratégia de mostrar para você que está me ouvindo que quando nós fechamos as brechas, o inimigo não encontra espaço para agir contra nós. Quando nós renunciamos ao pecado, nós conseguimos alcançar a graça de Deus, a paz, a misericórdia. Mas muitas das vezes, ainda assim, mediante as circunstâncias que nós estamos passando, às vezes estamos passando por algum processo e esse processo ele tem um tempo, porque a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. E às vezes o processo em que estamos vivendo tem um tempo, e esse tempo muitas das vezes demora a passar e nós não vemos a solução, e não vendo a solução nós ficamos entristecidos, muitas das vezes amargurados, e não conseguimos confiar na palavra do Senhor. Mas hoje Deus me trouxe aqui como um sinal, para dizer a você que está me ouvindo, que Ele vai te livrar, que você pode confiar nele, que Ele vai te guardar, Ele já está te guardando, Ele já deu ordem aos anjos ao seu respeito, Ele está movimentando o mundo espiritual, mesmo que você não esteja vendo. Olha, isso é muito claro hoje para mim, depois de algum tempo vivendo um processo espiritual em minha vida. Hoje é muito claro para mim que mesmo que nada esteja acontecendo diante dos meus olhos físicos, eu sei que espiritualmente existe uma movimentação. Por isso nós devemos fortalecer a nossa fé em Deus, entendendo que às vezes a gente não vai ver fisicamente uma mudança imediata, mas espiritualmente já está acontecendo. Por isso eu sempre convido a você que está me ouvindo para orar. Ore mais e mais, ore sem cessar. Sabe, às vezes você não vai conseguir ter a solução nas suas mãos, às vezes você não vai conseguir resolver o problema com a sua força, às vezes você não vai nem encontrar pessoas para te apoiar, para te incentivar, mas se você orar, Deus movimenta o mundo espiritual ao seu favor. Ele tira aquilo que não precisa, Ele coloca aquilo que a gente necessita e Ele nos fortalece para que a gente suporte o tempo que for necessário. Às vezes você está passando por um processo, às vezes você está passando por um tempo, sabe, não é confortável dizer o que eu vou dizer agora, mas às vezes a gente precisa passar por um tempo de tristeza para que a gente possa, através deste sofrimento, amadurecer e valorizar coisas importantes em nossa vida. Às vezes a gente precisa passar por um processo para ressignificar os nossos valores. Nós estamos muitas das vezes tão influenciados de maneira errada pelo inimigo de nossas almas que nós distorcemos os valores e passamos a não ouvir a voz do Senhor, passamos a não conseguir aplicar a palavra do Senhor. E Deus muitas das vezes Ele permite situações e processos para que a gente através disso possa sair dessa situação honrado, para que a gente através disso possa sair dessa situação liberto, transformado. Então hoje a mensagem para você é que não importa a situação que você esteja passando, é um tempo e esse tempo vai passar, e durante todo esse tempo Deus está te livrando, Deus está te guardando, Deus está dando ordem aos anjos, Ele está fechando a boca dos leões, das cobras, Ele está agindo ao seu favor. Então que hoje você tome posse dessa mensagem, que você receba da parte de Deus a proteção. Deus está te protegendo contra doenças mortais. E aí você pode dizer, mas Inara, eu não estou muito bem de saúde, meu irmão e minha irmã. Escuta isso que eu vou te falar. Há um tempo atrás eu estava na igreja com um pastor já ancião, e esse pastor ele começou a dar um testemunho de que ele teve um tumor no cérebro.
E ele contando aquilo, eu comecei a olhar para ele, e ele disse que passou por essa situação, e ele começou a contar inúmeras situações que ele passou, de uma vez que um assaltante botou uma arma na cabeça dele, e aí ele foi contando as situações difíceis e opressoras que o inimigo colocou ele. E aí eu olhei aquilo e eu falei, meu Deus do céu, esse é um verdadeiro homem de fé. Escuta isso que eu vou te falar, meu irmão e minha irmã, eu não sei o que você está passando, mas se você depositar a sua fé no Senhor, você vai passar por essa fase, você vai superar essa fase, você vai ser liberto e curado de qualquer que seja a situação. Não importa se seu problema ele é físico, se ele é emocional ou espiritual, não importa se é financeiro ou se é no relacionamento, não importa se é uma fase, um processo de amadurecimento desconfortável que mexe com a sua estrutura, que traz para suas emoções conflitos, não importa se seja um momento em que você não consiga tomar determinadas decisões. O importante é que você coloque a sua fé, deposite a sua fé no Senhor. O versículo que eu li para você agora claramente diz: eu vou livrar aqueles que me amam, aqueles que confiam no meu nome eu vou proteger. Então confie no nome do Senhor, porque Ele vai te proteger, porque Ele vai te guardar, porque Ele vai te livrar, porque Ele já está fazendo, porque Ele me trouxe aqui para dizer isso para você. Ele já está te livrando. Tem alguém aí jogando seta na sua mente, querendo te fazer sentir medo? Pois é, Deus me trouxe até aqui para te encorajar, para fortalecer a sua fé, para dizer a você, se existe alguém querendo atacar, Deus já colocou um escudo na frente e está te protegendo, já deu ordem aos anjos e está te guardando. E Ele está me mandando te dizer tudo isso para que você se sinta mais confiante e confortável, entendendo que confiando no nome do Senhor, Ele vai te proteger. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Deus, nós não temos como saber o que o inimigo trama contra nós, mas nós confiamos no seu nome, na sua palavra, confiamos no seu poder de nos proteger. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que dê ordem aos teus anjos para proteger e guardar essa pessoa que está ouvindo. Faça uma limpeza espiritual, Senhor, para tirar toda a opressão maligna. Coloque paz nesse coração, tira todo o medo, toda a angústia, toda a dúvida, Senhor. Tira tudo aquilo, Senhor, que está impedindo essa pessoa de sentir a tua proteção e que ela possa, através dessa oração, sentir o seu cuidado, Senhor, o seu zelo. Protege, guarda, liberta, visita a casa, visita os familiares. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, através dessa oração, Senhor, levar um forte impacto divino. Que essa pessoa sinta uma grande dose de paz. Que ela sinta o seu cuidado e a sua proteção. Protege, Senhor, guarda. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.